Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Anali Soares e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o romance O Brilho do Amanhã, do escritor de Serra Leoa, Ismael Beá, publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. Então bora comigo pro vídeo de hoje. Bem pessoal, então vamos lá falar sobre este romance aqui, O Brilho do Amanhã, que eu li porque me foi enviado pelo pacote de textos, né, aquele clube de assinaturas de livros do qual eu fazia parte como parceira e que finalizou os trabalhos em junho, mas que felizmente me enviou este livro aqui maravilhoso e que eu pude conhecer a escrita deste autor aqui, contemporâneo de Serra Leoa. Fiquei muito feliz, vocês sabem que eu adoro literatura africana, de diversos países eu tento trazer aqui material sobre isso, e este autor, ele é bem conhecido pelo livro anterior ao Brilho da Manhã, que se chama Muito Longe de Casa. Talvez você conheça, mas se não conhecer, tudo bem, vamos aqui falar sobre ele e sobre esta obra aqui, muito bonita, que vai retratar uma questão, assim, muitíssimo importante para o país de origem do autor, que é Serra Leoa, que é a Guerra Civil, que assolou o país por 11 anos, durante 1991 e 2002. Neste livro aqui, o autor vai fazer um recorte, né, histórico, social do país pós-guerra civil em Serra Leoa. Ele vai olhar ali para uma pequena cidade, né, chamada Imperi, e trazer personagens diferentes que retornam, portanto, depois deste conflito super sangrento, um dos conflitos mais sangrentos da nossa história recente, né, junto ali de outros também países que passaram por questões semelhantes, como o próprio país vizinho de Serra Leoa, né, Libéria, também com conflitos civis durante esse período ali, né, das décadas de 90 e começo dos anos 2000. Aqui, então, a gente vai ter este relato muito poético, um tanto assim, beirando a linguagem oral e como se fosse uma certa parábola desses movimentos do país, das mudanças trazidas pela guerra, pelas histórias das pessoas, né, que foram extremamente violentadas, aquelas que sobreviveram ficaram de certa maneira mutiladas, seja fisicamente, seja psicologicamente, espiritualmente, mas não só as pessoas, mas eu vejo aqui também um retrato de como a terra e de como a sociedade ficou devastada, né? Para quem não conhece a história de Serra Leoa, não tem noção, né, do conflito, de que que eu tô falando aqui e do que seria essa guerra civil em Serra Leoa, eu vou fazer um brevíssimo resumo aqui, né? Não é minha intenção fazer um contexto histórico muito aprofundado, até porque o foco do autor nem é exatamente a guerra, embora, como eu falei, toda essa vivência que a gente percebe aqui, que a gente tem contato dos personagens, são todas trazidas da guerra. A guerra civil em Serra Leoa aconteceu durante 91 e 2002, que tem muita relação com as questões, com os conflitos, né, entre grupos rebeldes, especialmente o chamado RUF, ou FRU em português, que é um grupo miliciano, assim, né, extremista, que era contrário ao governo do país, que já vivia assim uma política muito conturbada desde a independência da Inglaterra, né, na década de 60, em 1961. E as problemáticas trazidas por todo esse pensamento, né, imperialista, por todas essas violências vividas durante décadas, séculos, enfim. Ali há uma extração de diamante bastante importante, né? Essa ganância em relação ao diamante tem muito a ver com o que vai acontecer ali durante os períodos posteriores, né? Este líder do grupo FRU, que agora eu me esqueci o nome, ele promete que irá dividir o dinheiro do diamante para toda a população. Serra Leoa é um dos países com menor índice de desenvolvimento humano do mundo, né? Então, assim, as questões ali são muito urgentes e a população é bastante pobre, tem grande parte da população muito pobre, mas ao contrário do que ele promete e de diversos golpes ali no governo e de muita violência, esse dinheiro do diamante acaba sendo um dinheiro utilizado para enriquecer a sua milícia e que vai tomar
tomando parte do território do país ao longo ali dos anos, né? Estoura esta guerra e este conflito que vai receber apoio de países, né, estrangeiros, alguns grupos de países como da Libéria. É bem complicado, é cheio de entrelaçamentos, né, o conflito ali em Serra Leoa, mas basicamente, né, em 2002, em janeiro de 2002, o presidente do país declara oficialmente o final da guerra. Mas foi uma guerra, gente, que matou aí a gente tem, né, esses gaps de informação, mas que matou entre 50 e 300 mil pessoas. É uma coisa assim super forte da gente imaginar como que isso foi violento, como que as pessoas sofreram, não só essas dezenas ou centenas de pessoas, milhares de pessoas morreram, como também milhões foram deslocadas, milhões ficaram refugiadas nos países vizinhos durante esse período, perderam suas casas e muitos familiares. E é neste cenário de total destruição que a história aqui se passa. O autor vai focar em algumas personagens ali da cidade que retornam após o final da guerra. A história, assim, da retomada da cidade começa com uma anciã, depois ela se encontra com outro ancião, e essa ligação da população, né, com membros mais velhos, com a sabedoria, né, antiga, isso é muito importante aqui no romance, e é importante na cultura, principalmente na cultura ainda enraizada ali no interior do país, e que o autor aqui pretende, de alguma maneira, destacar e fazer até uma espécie de homenagem, né? E que é uma cultura e que é um pensamento que vai aos poucos durante o romance sendo desmantelada, né? A gente percebe como que as mudanças pela vinda de uma empresa mineradora ali na cidade e as mudanças que esse tipo de processo, né, ocasionam, como isso interfere na cultura e na sociedade local. Mas vamos com calma. Então ele começa mostrando essa cidade totalmente destruída, as casas em ruínas. Poucas casas ali permaneceram assim de pé, e tem aquele estranhamento, né, de você rever uma pessoa que fazia parte da sua vida, da sua rotina, aquela pessoa que você conhece ali na cidade e que está de volta e está viva. Ninguém ali sabe ao certo quem é que sobreviveu, e é importante destacar uma coisa que eu não falei, mas Serra Leoa, nesse conflito, utilizou muitíssima mão de obra e utilizou crianças e adolescentes para a guerra, os chamados, as crianças soldado, né, que a gente fala. Inclusive, isso aí é uma coisa assim que é muito necessário falar, o próprio autor foi uma criança soldado. Então ele tem essa experiência de lutar numa guerra, sendo criança, adolescente. É calculado assim que milhares de crianças participaram dos conflitos. Então, ele coloca aqui personagens também que são jovens ali, adolescentes, que chegam à cidade sozinhos, né, sem família, e eles têm um rótulo que até os excluem. Isso é muito, muito dolorido, assim, a gente perceber como essas crianças e como esses adolescentes acabaram sendo mal vistos depois da guerra, né? Uma exclusão social. Então a gente vai conhecendo pouco a pouco quem são essas pessoas que vão chegando ali em Peri, nessa cidade retratada, como eram suas vidas antes, ou o que eles estão fazendo ali, o que eles esperam daquela cidade, e como que é retomar ou tentar, né, retomar uma vida, entre aspas, normal, uma vida com uma rotina, depois de algo tão grandioso como uma guerra tão longa, né, de 11 anos. Então, muitos pais ali, né, não sabem onde foram parar seus filhos, muitos avós não sabem onde estão seus netos, se estão vivos ou mortos. E a cidade está coberta não só de histórias sangrentas, mas também literalmente de ossos e de restos mortais daqueles que viviam ali. É uma história com certeza, de muita tristeza, mas que a gente encontra, então, essa espécie de esperança, essa espécie de voto, né, ao futuro, de tentativa de viver um presente mais ou menos normal, entre aspas, né? Então, essas pessoas vão se colocando ali na cidade, vão reconstruindo as casas, vão tentando ali se estabelecer melhor na cidade. Opa, vi agora que tá sem o microfone. Eu espero que o áudio não tenha ficado muito ruim, gente, mas estava sem o microfone, agora eu coloquei.
Então eles vão se estabelecendo ali na cidade e aí, aos poucos, né, os comércios ou as coisinhas ali da cidade vão voltando, né, ao longo de um tempo. E uma das questões ali que o Ismael Beá retrata, que é muito importante para o movimento da cidade, é a vinda da escola para a cidade. E ali nesse contexto da escola, a gente conhece e começa a acompanhar os protagonistas, né, dessa história, que são dois homens, o Benjamin e o Bocarri, que são professores dessa escola, e eles se conhecem e se tornam muito amigos, as suas famílias se aproximam, eles têm filhos mais ou menos da mesma idade também. A princípio, principalmente, né, o Bocarri, que vem de outra cidade, ele vem para Imperi com uma esperança de reconstruir sua vida com a sua família, essa ideologia de trazer, através da educação, né, por meio da educação, um futuro para aquela cidade, mas também para o país. Então tem essa beleza, assim, da educação, da importância da educação, de como que eles acreditam nisso. Porém, aos poucos, a gente vai ver como que as dificuldades que são não só esperadas, né? Porque final de uma guerra, a infraestrutura não é nada boa, as pessoas da cidade têm que caminhar quilômetros e quilômetros na terra, e aí ele retrata, né, esses uniformes cheios de terra, como as pessoas, enfim, enfrentam ali desafios diários para poder estudar, não só os alunos como os professores também. E em contrapartida, ele também põe um diretor ali que tem uma situação financeira ou de vida que parece melhor do que dos outros. Ninguém sabe exatamente como esse diretor, né, consegue ter uma moto e a casa dele é melhorzinha, então todo mundo fica meio assim, né, a princípio. Depois isso é respondido, né, ao longo da história. Tem todos esses desafios comuns, né, que são um pouco mais esperados, mas também começa a surgir ali algumas sombras, né, na rotina, na experiência dessas pessoas, né, e principalmente desses dois professores, relacionados a possibilidades ou a falta de possibilidade de mudança, as decepções que eles vão tendo com essa experiência, né, da educação, porque eles não recebem salários, as crianças não recebem o material devido, tem pessoas ali que não conseguem nem comer direito, e como que vai fazer, né, para se vestir daquela maneira. Então tem várias questõezinhas assim que vão se juntando e vão tornando aquilo ali basicamente insustentável. A gente acha que, poxa, agora sim vai, aí vem uma empresa mineradora que está interessada ali, né, nos minérios da cidade e tudo mais. Aí, como a gente sabe, né, quando vem uma empresa, uma indústria, algo assim muito forte na cidade, traz pessoas de fora, tanto estrangeiros quanto moradores de outras cidades vizinhas que estão em busca de emprego, de melhores condições. Aí a cidade começa a receber essas pessoas sem muita infraestrutura, porque, né, eles ainda estavam se reconstruindo. Aí tem toda também a exploração horrorosa, né, que essa empresa faz. A gente percebe, por exemplo, a questão da poluição dos lagos e rios ali da cidade, as pessoas que dependem da pesca para comer, as mulheres que lavam suas roupas nesse rio começam a encontrar, né, alguns problemas, a água meio que com um aspecto de enferrujado, os peixes começam a apresentar modificações e começam a morrer também. Toda essa questão que a gente já imagina de exploração horrível assola, né, a cidade. As pessoas aceitam trabalhar para esta empresa, por mais que sejam maltratadas, por mais que corram risco de morte, muitas pessoas morrem. Então, tem toda essa, também ele retrata toda essa questão da exploração, né, dessas riquezas naturais do país, e de como que isso vai mudando o dia a dia da cidade. Então, tem a vinda de prostituição, muita bebida para essas pessoas com uma vida horrível, com esse trabalho super explorador, não tem perspectivas. Então, assim, é um livro que é muito dolorido, mas que é extremamente importante. Eu imagino que você que esteja aqui me acompanhando seja uma pessoa interessada, e eu acho que é sempre bom a gente ter, né, um olhar ampliado sobre a história. E aqui tem um olhar de um escritor que participou e vivenciou esta guerra muito de perto, e que certamente retrata de uma maneira muito bonita, parábolas, com metáforas. Ele aproxima a linguagem, isso é muito bonito. Ele diz aqui em
momento que eu acho que é prefácio, não sei. Eu não sei onde que agora é uma nota, isso mesmo, não é prefácio, é uma nota do autor. Ele fala que tentou escrever o livro aproximando a linguagem daqueles ancestrais dele, de como que aquelas pessoas falavam, e muitos ainda falam, da língua dos dialetos, né, utilizados ali, porque é muito diferente, até a maneira da pessoa pensar, né, isso vem da linguagem, cria até pra mim, eu vejo até uma atmosfera, embora muito realista e dura, pela linguagem a gente tem uma noção, uma atmosfera um tanto até mais metaforizada, ou tem uma certa poesia, assim, não sei explicar direito, porque é algo muito próximo, assim, de questões naturais, da natureza, ou da relação dessas pessoas com a terra. Isso é importante. Então eu acho que a língua, ela aproxima a gente da terra e dessa noção de pertencimento, que eu acho que é um dos temas que a gente pode observar nessa leitura, né? É de pertencer, essa questão da identidade, essa questão de fazer parte daquele lugar, e ao mesmo tempo de perder este lugar, ou perder o lugar que você conhecia, estava acostumado, né? Você agora tem um novo lugar. Peri ou Serra Leoa, como um todo, já não é a mesma, né? Depois de um conflito tão violento, pessoas morreram, e essas histórias e a falta, inclusive, de informação, de memória e de luto, né, ela ocasiona, assim, muitas mudanças. Gente, eu já falei muito, mas é um livro muito bonito, eu indico muito para vocês, se vocês têm interesse, né, nesse tipo de assunto, de conhecer outras culturas, outras histórias. Eu acho que é um livro que traz um olhar muito importante pra gente, indico, assim, com todo carinho, né, um livro de um autor contemporâneo, enfim, de um país que talvez a gente não olhe muito, mas que eu acho bastante interessante. Se você gostou desse vídeo, por favor, né, deixa aquele seu joinha, que ajuda muito o canal. Quem sabe comenta ali embaixo se você já leu, ficou interessado. Se quiser me indicar outros livros com temas parecidos, eu gosto bastante disso. Então eu espero vocês pra gente conversar, e vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo grande e até!